Mert aborda Milifer na rua saindo da loja de Tekin e se apresenta como irmão de Irmak. Por mais que ele diga que quer falar de Tekin, ela exige ser deixada em paz e se afasta. Mert resolve segui-la. Ele telefona para Irmak e avisa que encontrou a casa. Reha chega ao escritório morrendo de medo de Rahim. Rahim liga para o bigodudo e avisa que ele ferrou com tudo porque Ismail não foi eleito presidente do sindicato como ele exigiu. Reha explica que fez a sua parte, mas ninguém cedeu o voto para Ismail porque ninguém gosta dele. Rahim ordena que o bigodudo espere instruções para o seu próximo trabalho e, se ele falhar, haverá consequências. Reha fica perdido. O segurança do mercado aborda Hassan e pede desculpas pelo que houve com Feliz, garantindo que já resolveu tudo. Hassan não sabe do que ele está falando. O moço explica que um motorista de um dos clientes foi grosseiro com Feliz, mas ele já falou com o patrão do cara. Após o segurança sair, Hassan manda Dilaver investigar essa história e descobrir tudo sobre o homem que importunou sua esposa. Irmak aparece na loja de Tekin pedindo para ele trocar dinheiro. Tekin vai ao escritório e ela aproveita para roubar as chaves dele sem ser vista. Ele dá o dinheiro trocado e não percebe nada. Irmak entrega as chaves para Mert, que sai correndo. Randê se esbarra com uma das mães, chamada Pelin, que começa a contar que está indo para Milão fazer compras no dia seguinte. Ela convida Randê para essa viagem, mas Randê dispensa, pois não pode deixar o maridão sozinho. Pelin comenta sobre a clínica de seu marido, o cirurgião plástico Mete Oktiolo, e Randê fica impressionada, pois esse Mete é realmente conhecido. Randê então chama Pelin e Mete para jantar em sua casa, e ela aceita. Randê fica planejando algo. Na entrevista, o gestor pergunta se Homer tem experiência na área. Ele diz que não, mas que aprende bem rápido. O homem então explica que não vai poder contratar Homer, pois precisa de alguém com experiência. Homer pergunta como que vai ter experiência se ninguém o contrata. O gestor só lamenta e o dispensa. Homer fica arrasado. Randê liga para Reha e avisa que chamou uma das mães para jantar na casa deles. Reha diz que está cheio de problema e manda ela sair sozinha com essa mulher. Randê pede então para ir para Milão. Reha começa a reclamar dos preços da passagem e assim Randê o convence a organizar o jantar. Aika se faz de sonsa diante das amigas, dizendo que sai com Bora quando quiser, na hora que quiser, pois com ela é assim. Elas acham que ele vai se casar com ela. Aika se faz de desinteressada, mas em pensamento ela quer mais é que as fofoqueiras espalhem isso para aumentar sua reputação. Karsu chega com Denise em casa após visitarem a fábrica de chocolates de Bora. Denise abraça o amigão agradecido. Kivante aparece e Denise oferece uma de suas caixas de chocolate para ele. Kivante menciona que soube que Bora não come chocolate. Karsu fica sem graça ao ficar evidente que ela é uma fofoqueira e mente que isso é uma piada interna. Kivante convida Bora para ver seus equipamentos dos mais variados esportes. Bora aceita e vai com ele. As amigas de Najli ficam ouriçadíssimas vendo Homer de terno, gravata e óculos escuros diante de um carrão. Najli manda todas tirarem o olho e anuncia que é a namorada dele. Ela vai até Homer e lhe dá um beijo na bochecha. Homer não entende nada e as meninas ficam cochichando. Dilaver conta para Hassan que o tal homem partiu para cima de Feliz sem ela ter culpa de nada. Hassan avisa que esse cara vai pagar e manda Dilaver cuidar disso. Homer cobra explicações de Najli pelo beijo roubado. Ela muda de assunto e pergunta da entrevista. Ele diz que não rolou, e ela adora saber disso, pois quer que ele seja seu motorista pelo resto da vida. Irmak fica ouvindo Tekin e Osman conversando, e aproveita para ir na loja do vilão colocar as chaves de volta. Ele não percebe. Vendo os equipamentos de Kivante, Bora lembra que há 3 anos praticava todos os tipos de esportes, e sente falta de basquete. Kivante o convida para jogar, e os dois marcam. À noite, Reha dá um grito ao ver o valor gasto por Randê comprando o jogo de louças para os convidados. Ela explica que são pessoas importantes, mas ele lembra que não é a família real. Randê exige que ele não a irrite. Homer conta para Irmak e Karsu que não conseguiu o trabalho por não ter experiência. Karsu bota fé no amigo, pois até ela, uma Zé Ninguém, conseguiu. Irmak avisa a Karsu que está indo ao trabalho e vai chegar tarde.
Handê e Rehá recebem Pelin e Mété com toda a pompa. A convidada até presenteia a colega. Handê desembala o presente e vê que é um jarro caro, adorando o mimo. Mété pergunta a profissão de Rehá. Rehá conta que é dono de uma fábrica de algodão. Handê conta que Mété é um excelente cirurgião plástico e avisa que estava até querendo fazer uma avaliação, fazer um ajuste, uma coisinha. Mété diz que ela não precisa de nada, pois ela é nota 10, um avião. Handê diz que realmente quer conversar com ele algum dia. Rola um climinha. O assunto rola solto e Handê e Mété não param de se olhar. Kivante avisa a Mert e Irmak que vai no dia seguinte à casa de Milifer. Irmak explica que tem que ser esta noite, pois ouviu Tekin dizer que ia a um casório, então a casa está livre. Kivante se recusa e vai amanhã. Ele vai resolver tudo sozinho. Irmak fica incomodada com a teimosia do amigo. Feliz e Hassan aproveitam a casa vazia e já planejam a próxima viagem. Ouvindo a conversa, Gulnaz deseja que um príncipe apareça em seu colo e a tire daquele tédio. Hassan pergunta a Feliz se alguém está incomodando ela. Feliz diz que não e se retira para dormir. Hassan sabe bem que sim, e a botocada não quis contar. Irmak chega sozinha ao galpão destrancado. Ela adentra o local e liga as luzes, mas uma sombra se revela ao lado dela. Tekin parte para cima de Irmak e ela tenta se soltar, mas acaba sendo nocauteada pelo bandido. Tekin carrega a coitada desmaiada. Karsu e Aika põem o papo em dia. Aika pergunta mais sobre o trabalho da prima. Karsu sabe que ela quer saber mais de Bora e fofoca que foi ela quem enviou as 41 rosas brancas. Aika começa a se fazer de sonsinha e desinteressada, mentindo que Bora praticamente implorou para que ela fosse à festa indiana. Karsu começa a rir e Aika pede para a prima nem se incomodar. Um segundo depois, Aika mostra a verdadeira face e pede para Karsu lhe passar um relatório detalhado sobre o ricaço, para ela ficar bem informada. Karsu se recusa, pois corre o risco de ser demitida se for X9, claro. Amarrada em uma cadeira, Irmak acorda do desmaio e começa a gritar por socorro. Tekin exige saber quem foi que mandou ela até lá. Irmak se esgoela, avisando que ele vai pagar por ser um porco. Tekin comunica à coitada que vai matar a curiosidade dela. Ele se aproxima e Irmak consegue morder a mão dele com força. Tekin dá um tapa na cara de Irmak, que volta a desmaiar. Tekin aperta mais as cordas. No dia seguinte, Karsu acorda Denise para levá-lo à casa de Feliz. Ela chama por Irmak, mas não tem resposta. Karsu começa a achar que a irmã está dormindo ainda e decide não incomodá-la. Feliz volta a ver Gulnaz pendurando as roupas no varal. A vizinha Selma aparece e Feliz tem certeza de que ela vai reclamar das roupas, já pedindo desculpa desde já. Selma despreocupa quanto a isso, pois a vista com roupas no varal é até pitoresca. Gulnaz adora a vizinha nova e começa a contar de sua vida, atropelando Feliz, que nem consegue falar. As duas convidam a vizinha para comer em sua casa mais tarde. Selma aceita. Denise pergunta para Karsu se Bora é amigo dela. Ela diz que não, é só funcionária dele, mas Denise mal vê a hora de ver Bora novamente. Incrível como esse menino é vendido, meu Deus. Esqueceu o Ozan, esqueceu o Átila e agora o Bora é o único que existe. Denise reclama de Rehá nunca lhe levando para passear como passearam com Bora. Handê vê Rehá levando as filhas para a escola. Sozinha, ela liga para o consultório de Mété e avisa que quer se consultar com ele urgente. A secretária diz que não tem agenda para hoje, mas Handê diz o seu nome e consegue agendar. Karsu liga para Irmak e não tem resposta. Gulnaz e Feliz ficam disputando sobre as comidas que Denise deve comer. A botocada decide tomar café no jardim, em algum lugar onde não tenha roupa estendida de preferência. O motorista que quase agrediu Feliz aparece todo quebrado, enfaixado e de muleta. Feliz se pergunta quem é aquela múmia. O homem chama Feliz e pede desculpas a ela por aquele episódio. Ele descobriu o endereço dela após o cara que o espancou lhe dar e admite que nunca teria feito isso se soubesse quem ela era. Feliz percebe que isso daí é coisa de Hassan. Ela visita o marido e pergunta o que raio houve com aquele motorista.
Hassan diz que ele mereceu, e Feliz reclama que o homem pareceu que foi atropelado por um caminhão. Hassan bate no peito que ninguém vai tratar sua mulher mal. Feliz volta a dizer que não suporta a violência do marido e exige o fim dos segredos entre eles. Karsu volta a ligar para Irmak e não tem resposta de novo. Ela liga para Kivante e pergunta da irmã. Ele lembra que ela foi embora mais cedo do serviço e decide falar com Mert. Enquanto isso, Mert segue tentando falar com Irmak. Ele vê Milifer e a aborda. Ela ameaça chamar a polícia. Mert menciona Tekin e a mocinha exige que ele deixe seu pai em paz. Milifer vai embora e Mert fica pasmo ao saber que o vilão é pai dela. Kivante liga para Mert e pergunta de Irmak, o deixando aflito. Randê chega ao consultório de Mété e a secretária pede para ela aguardar. Feliz observa Denise brincando. Gulnaz aparece e dá doce para um moleque, despertando a raiva de Feliz. Em seguida, Feliz serve o almoço saudável do neto, mas Gulnaz surge jogando o prato de Feliz para lá e servindo carninha bem apetitosa para o pequeno. Randê é chamada ao consultório. Mété recebe Randê em sua sala, já elogiando o dom de anfitriã que ela teve na noite anterior. Randê pergunta se a mulher dele, Pelin, já viajou, e ele confirma, dizendo que gosta de estar sozinho. Randê questiona se deve fazer uma lipo, já que todos estão fazendo, e insinua que pode se exibir para ele avaliar. Mété diz que ela não precisa, mas que ela fique à vontade para a avaliação. Randê se levanta e começa a tirar a roupa para ele. Em ligação, Turcan entra no quarto de Irmak e avisa a Karsu que nem sequer a sobrinha dormiu lá. Karsu fica nervosa e pede para Feliz não ser avisada disso, para não se preocupar. Karsu liga para Kivante e conta que Irmak nem sequer apareceu em casa. Kivante teme que a amiga tenha cometido uma loucura. Karsu não entende o que ele está falando e Kivante avisa que vai buscá-la no serviço que ele explica no caminho. Depois da avaliação, Mété confirma que Randê não precisa de nada mais. Ela pergunta se ele não acha difícil estar perto de mulheres bonitas o tempo todo, e se Pelin não fica com ciúmes disso, já que ele é muito bonito também. Mété explica que sua mulher não é ciumenta e ele mantém a distância de suas pacientes sempre. Randê insinua que teria ciúmes dele, mas admite que, de Reha, ela não tem ciúme nenhum. Randê se levanta para ir embora, mas Mété, no impulso, a chama para sair. Os dois combinam de almoçar dali a 1 hora. Wilmais e Selma, os vizinhos, chegam para o almoço e cumprimentam Hassan, Feliz e Gulnaz. Gulnaz já elogia a atitude dos vizinhos de trazer sobremesa, já que Feliz limita o açúcar naquela casa. Feliz sugere que Gulnaz vá comer um cubo de açúcar se estiver querendo comer algo doce. Feliz serve os convidados e o papo rola solto. Karsu e Kivante descem do carro e encontram Mert. Ela se revolta pela calmaria do paspalho. Kivante pergunta a Osman sobre Irmak e ele conta que ela não apareceu para trabalhar. Os três saem desesperados. Selma e Wilmais se despedem de Feliz, Hassan e Gulnaz. Ao se afastarem, os dois ligam para o inspetor Kemal e avisam que a primeira parte do plano deu certo. Em breve, eles terão mais informações sobre Hassan. Kivante, Karsu e Mert chegam diante da loja de Tekin gritando por Irmak. Kivante pega uma pedra e destrói a vidraça. Os três invadem a loja. Kivante pega um martelo no chão e quebra o cadeado da porta do galpão. No cativeiro, Irmak se debate horrores, gritando que Tekin é um lixo, enquanto ele a amarra. Tekin jura que ela vai morrer e vai levar a verdade que descobriu para o túmulo. Ao entrar na sala do galpão, Mert se depara com as inúmeras caixas de ovo na parede e Karsu exige saber em que enrascada Kivante enfiou sua irmã. Os dois pedem calma para a coitada. Kivante manda Mert ir para a polícia que ele vai atrás de Milifer. Karsu segue sem entender nada. Em seguida, Kivante e Karsu chegam diante da casa de Milifer e batem horrores na porta, sem resposta. Karsu acha que não tem ninguém em casa, mas Kivante repara que a cortina mexeu. Milifer escapa pelos fundos. Kivante nota a fujona correndo e vai atrás dela. A perseguição começa pelas ruas da comunidade. Kivante consegue alcançar Milifer.
Karsu pede pela essa água de Jesus que ela os ajude, pois o pai dela é um homem muito perigoso e está com sua irmã. Milifer grita que Tekin não é seu pai e, na verdade, ele é um desgraçado capaz de tudo. Ela avisa que vai ajudá-los e vai levá-los até onde ele está. Na delegacia, Mert é avisado que descobriram o paradeiro de Irmak e decide ir até lá. Karsu e Kivante discutem enquanto procuram a tal casa. Kivante arromba a porta principal e escuta o grito de Irmak. Ele entra no cativeiro dela e acerta um murro na cara de Tekin. Karsu solta a irmã das amarras, enquanto Kivante espanca o bandido com muita raiva. Karsu tira Irmak da sala, gritando para Kivante soltar o lixo. Kivante observa Tekin desmaiado após a surra que deu nele. Depois, Tekin é arrastado pelos policiais enquanto Karsu e Mert o esculhambam. Kivante garante que ele vai apodrecer na cadeia. Irmak conta de seu sofrimento e Mert revela que Milifer também vai testemunhar contra o canalha. Karsu nem quer imaginar a reação de Feliz ao saber disso tudo. O policial avisa que eles precisarão dar seus depoimentos. À noite, a calmaria já se restabeleceu. Hassan reclama por todos terem escondido esse problemão que se meteram. Feliz recrimina Irmak por ter escondido isso e sente vontade de puxar o cabelo da filha. Gulnaz lembra que eles poderiam ter contado tudo para ela. Todo mundo encara a doida. Feliz também reclama de Karsu não ter lhe avisado antes. Mert lembra que eles foram heróis e se livraram de um predador. Kivante acha que tudo isso é culpa sua, mas Mert e Irmak lembram que eles são adultos e eles vingaram Zeynep. Karsu pede desculpas a Kivante pela discussão de mais cedo, mas ele reconhece que ela tinha razão. Kivante assume que agora vai deixar o passado para trás. Hassan avisa a Mert que essa historinha de detetive acabou. Karsu decide ligar para Turkan e avisar que correu tudo bem. Handê ainda está caidinha, lembrando do agradável almoço com o Mété. Reha aparece no quarto e vê a esposa nas nuvens. Ela dá um grito ao voltar para a realidade e se assustar com esse monstro de bigodes. Reha sente cheiro de bebida, mas ignora e pede uma massagem para a esposinha. Handê revira os olhos, massageando o bigodudo, que não é o Mété. Turkan fofoca para Aika que Irmak foi sequestrada por um rolo de Kivante. Aika fica horrorizada e Turkan sugere que a filha passe mais tempo com as primas. Aika garante que vai telefonar para Irmak, mas isso não vai mudar muita coisa. Depois que a mãe sai, Aika recebe uma ligação de Bora, que avisa que é para ela esquecer o encontro no restaurante. Ela vai para sua casa jantar e ele já mandou o motorista buscá-la. Aika desliga, mas não está impressionada. Ela tem certeza de que Bora faz isso com todas, mas essa presa ele não vai devorar tão fácil. Gulnaz fica contando histórias da família da época da máfia e Hassan tenta a todo custo mandar a irmã calar a bocona. Ela sai para buscar uma sobremesa para acalmar os ânimos e Hassan toma uma para disfarçar o climão que a história da irmã bocuda deixou.